Sabe aquele zumbido no ouvido constante que parece não ter fim? Você pode não saber o que é, mas muita gente tem isso com frequência, viu? E quando acontece, é bom ficar ligado, porque pode ser um problema de saúde. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Ana Maria Souza, que é otorrinolaringologista, para esclarecer todas as nossas dúvidas. Tudo bem, Ana Maria? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom, vamos começar então falando o que é esse zumbido no ouvido. O zumbido é um som que a gente consegue, que o paciente escuta sem ter uma fonte externa que gere esse som. E geralmente é um som que ele pode ser constante ou ele pode ser intermitente também. E tem vários tipos de zumbido? Sim, sim. O paciente geralmente ele refere como um zumbido do tipo apito, cigarra, abelha, panela de pressão, TV sintonizada. E aí, o que acontece? O que é mais comum? Esses zumbidos, eles ficam constantemente, sem parar, ininterruptos? Muitas vezes sim, a maior parte, isso depende muito do grau de incômodo de cada um, mas na maior parte das vezes ele fica constante durante o dia, no trabalho, na escola. Geralmente existem sons competitivos no ambiente, tem um ar-condicionado ligado, tem ventilador, pode ter uma TV, sons que você consegue se desligar daquele som, do som do zumbido. Então, aqueles barulhos externos, o paciente eles encobrem isso. E à noite, no silêncio, geralmente, como não tem som nenhum ao redor, eles percebem mais, tem uma percepção maior daquele zumbido. E o que causa o zumbido? Existem várias causas. A principal é a perda auditiva. Mais ou menos 85 a 95% dos pacientes que têm zumbido, eles têm algum grau de perda auditiva, mas outras causas também podem estar envolvidas, alterações hormonais, alterações tireoidianas, principalmente das hormonais, anemias, alterações do metabolismo da glicose, paciente diabético, hipertensão, doenças vasculares, doenças da ATM, né? A disfunção da ATM também pode ser colocada como causa do zumbido. E esses fatores externos, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha com um show, que escuta, tem que escutar um som muito alto, ou até mesmo numa fábrica, isso também pode gerar? Sim, pode porque ele gera perda auditiva. Não é, basicamente, muitas pessoas acham que o zumbido vai causar perda auditiva. Não, o contrário. A perda auditiva que causa o zumbido, que gera aquele zumbido. Então, o paciente que trabalha em fábrica, que trabalha em locais muito barulhentos, usa muito fone de ouvido, então aqueles pacientes eles acabam tendo uma propensão maior de ter zumbido por conta da perda auditiva que todos esses fatores geram. E como que é possível diagnosticar esse zumbido? Tem os exames pra gente fazer, né? Geralmente a gente se baseia na queixa do paciente e ele chega com aquele barulho ensurdecedor, a gente tem que avaliar a questão de muitas vezes a ansiedade, depressão, isso pode agravar o zumbido. Então tem que ser avaliado, mais os exames de rotina audiológicos, entre eles a audiometria, para a gente avaliar se ocorre ou não a perda auditiva. Existem outros exames eletrofisiológicos, que é o BERA, a emissão, isso tudo a gente faz avaliação individual para a gente ver o que cada um vai precisar. E às vezes precisa, inclusive, até de exames de imagem, avaliações odontológicas, da questão da ATM, excluir causas centrais, às vezes tumores, alterações vasculares do sistema nervoso central também podem gerar o zumbido. E como que é o tratamento? Ele tem a ver com a causa do zumbido? Ele é personalizado? Sim, antigamente a gente tinha a questão que a gente não tratava o zumbido, que o paciente morria com zumbido sem melhora. Hoje em dia, a gente personaliza o tratamento. Então, os pacientes que têm perda auditiva, a gente usa a prótese auditiva. Na prótese, a gente tem como fazer algumas terapias para poder melhorar o zumbido. Paciente que tem alterações na glândula tireoide, alterações hormonais, a correção dessas alterações melhoram o paciente. Paciente que tem bruxismo, o trabalho do dentista é muito importante, porque ele também consegue fazer essa correção e o paciente ele tem melhora. Então tem cura? Tem cura, ele tem cura. A gente consegue uma diminuição do incômodo dele, que é o mais importante, porque ele incomoda muito e
e envolve muito a qualidade de vida do paciente, então fica muito comprometida essa qualidade de vida, e com o tratamento a gente melhora essa qualidade de vida e faz até que o zumbido suma. É porque eu imagino que o zumbido, o fato de ter um zumbido, também pode ocasionar em outros problemas, né? Sim, gera um agravamento da vida social, sim, o paciente se compromete muito. Há muitas vezes, como ele aumenta muito na hora de dormir, tem paciente que tem muita insônia, e isso vai repercutir no dia seguinte. Dor de cabeça. Sim, dor de cabeça. E como que a gente faz então para se prevenir do zumbido? Sempre procurar um médico de rotina, fazer seus exames, cuidar da alimentação, que a alimentação também pode interferir na presença do zumbido. Então a gente tratando aquilo ali, tratando as causas, prevenindo determinados estilos de vida, a gente também já consegue prevenir o zumbido. Ouvir música baixa, porque mais baixa no fone, e como né? A perda auditiva está muito relacionada a isso, a gente promover medidas para diminuir a exposição excessiva a ruídos, as fábricas onde tem muito barulho de máquina, ter a proteção para os funcionários. Antigamente, o zumbido era muito mais frequente nos idosos. Hoje em dia, o índice de adolescentes que tem zumbido é altíssimo por conta do uso de fone de ouvido. Então, o ideal é a gente usar o fone de ouvido na metade do volume máximo do aparelho, desde que seja fone de boa qualidade, pra gente medir isso, porque se não for, a gente não tem como medir. Então, prevenir isso, evitar paradões de som, evitar ficar muito tempo, períodos prolongados, perto de caixa de som, porque isso vai evitar a perda auditiva e, consequentemente, evita o zumbido. Muito obrigada pela sua participação, doutora.